Então, pronto. Aqui, essas três primeiras questões, basicamente já foi feito na aula, né? Aliás, essas duas primeiras questões. Essa terceira aqui, basicamente, é a segunda questão, só que a diferença é que a gente tem que calcular o desvio padrão, que basicamente a gente só coloca uma raiz quadrada lá na variância. Tudo bem aqui em cima? Então, se a gente for lá para o nosso código, é, como é que o que é que a gente tem que mudar lá, né? Deixa eu colocar o código aqui para vocês. Então, se a gente for lá para o nosso código, aqui a gente tem que fazer o que para calcular é, o desvio, né? Basicamente, a gente só tem que... Vou copiar isso aqui, colocar aqui embaixo, colocar aqui né? Aí eu coloco a raiz quadrada aqui, né? Para colocar a raiz quadrada, eu posso utilizar uma função da math, né? Então tem que colocar aqui include math.h. E aqui eu vou utilizar a função, né? Que é o sqrt. sqrt. Basicamente, essa função ela tira a raiz quadrada, tá? Pronto. Aí, que fica do jeito que a questão pede, né? Deixa eu só ver o que foi que aconteceu. Qual foi o erro que deu aqui? Então aqui acho que foi só um parêntese que tá sem, né? Opa. Vamos ver aqui como é que funciona. Ixi, não foi não. Ó, foi não, ó. Esse aqui... tá certo, né? Agora a quantidade de parênteses. Qual foi o erro aqui? Era pra estar funcionando, né? Ixi, não pode ser salvo? O que foi que aconteceu? Tá dizendo que meu arquivo não pode ser salvo. Pera ainda, deixa eu ver qual foi, que problema foi esse aqui. Agora, então aqui, nessa questão, a gente basicamente fez o seguinte, a gente tinha que pegar dois vetores, né? X, Y, e tinha que fazer a multiplicação de cada elemento, né? O primeiro de um com o primeiro do outro, o segundo de um com o segundo do outro, né? E depois somar tudo. Basicamente é isso que isso aqui fala, né? Então, para fazer isso, a gente pegou essa ideia, né, de você pegar cada um em sua certa posição, né, que vai dar da primeira, que é a 0, né, até a n-1, que é a última, e fizemos esse código aqui. Ok? Da quinta questão, percorri o vetor todo, os dois vetores ao mesmo tempo, colocando lá na soma e depois retornando essa soma, ok? Sempre pegando o mesmo elemento em cada vetor. Agora vamos testar isso aqui para ver se aqui está funcionando. Então aqui, né, vou colocar aqui o V e o X. Então vou colocar dois vetores simples aqui, para a gente ver como é que fica. Pode ser 1, 2, 3. Int y. Vou colocar 1, 2, 3 também. Então, basicamente fica 1 vezes 1 que dá 1, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5, 3 vezes 3 dá 9, né?
mais 5 fica 14, né? Então, é para retornar 14. Vou colocar aqui no printf, já que ele está retornando. O cento D. Vou colocar aqui prod, que é do produto escalar, né? Questão 5. Vou passar o x e o y e o 3, né? Por quê? Porque eu tenho 3 elementos em cada vetor. Vamos ver aqui agora. Ó, pronto, deu igual a 14, tá aqui. Então, respondeu certo, né? Então, aqui na próxima questão, que é a questão 6, né? Então, aqui ele pede para você fazer uma função que vai receber um vetor de números reais, x, né? E o inteiro n. Então, esse n aqui é o tamanho de x, é o tamanho do vetor que você está recebendo. Então, a função deve imprimir o número de vezes que cada um dos elementos, né? Eu esqueci de colocar uma aqui. Ocorre no vetor. Por exemplo, né? A gente tem aqui um n igual a 8, ou seja, a gente tem 8 elementos aqui nesse vetor que eu estou chamando de x aqui. Tudo bem? Então, você tem esses 8 elementos aqui, que são números reais. Aí, é para você printar na tela isso aqui. Isso aqui é para ser a sua saída, né? O menos 1,7, ele ocorre 3 vezes, né? O 3.0 ocorre uma vez, e aí vai. Os outros aqui é a mesma coisa. Então a gente tem que perceber aqui o seguinte, ó, que ele não está repetindo o elemento. Tipo, eu sei que 1,7 ele ocorre 3 vezes, mas eu coloquei ele 3 vezes aqui na minha saída, né? Dizendo que ele se repete 3 vezes, né? Então é bem interessante a gente tomar aí esse cuidado, tá? Então, para cada elemento distinto, né, vamos dizer assim, ele só tem que aparecer uma vez, né? Eu sei que aqui tem 3 vezes o menos 1,7, né? Então, aqui na minha saída, ele só tem que aparecer uma vez também, dizendo a quantidade de vezes que ele vai aparecer, né? Então, qual seria uma boa ideia para fazer aqui essa questão? Então, vamos aqui para a solução aqui, né? Vamos resolver aqui devagar, tá? Então, deixa eu mudar aqui de página aqui. Então, ó, a ideia aqui é a seguinte, ó. Contar a gente já sabe, né? Tipo assim, você vai pegar o V0, por exemplo. Você pega o V0, aí você vai contar quantos V0s você vai ter aqui em cima, tudo bem? Então, você simplesmente percorre o vetor. Quando você achar um elemento igual a V0, você vai incrementa lá o seu contador que você vai ter tudo direito, né, lá. Depois, você faz a mesma coisa para o V1, né? Você faz a mesma coisa para o V1. Então, você vai percorrer de novo, né? Então, a mesma coisa você faz para o V2. Então, aqui eu já sei que esse cara aqui, ele pode ser o meu I, né? Então, ele é um I que vai variando. Esse I aí, ele vai variar do 0, né? Até N. Tudo bem? Então, ele vai variar do 0 até N. E eu vou simplesmente fazendo essa contagem, tá? Só que isso vai dar um problema, né? Então, vamos ver qual é o problema que vai dar aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu pegar logo essa questão aqui. Colocar o protótipo dela. Não, lá em cima, né? Deixa eu pegar, colocar a questão 5 aqui logo. O protótipo dela aqui. Agora vamos para a questão 6, né? Então aqui no caso não pede para retornar nada, então aqui vai ser void. Questão 6.
Então é o seguinte, a gente vai fazer ela aos poucos, tá? Então pega um vetor de floats, né? Porque tem que ser de números reais. Então eu vou colocar aqui o x e o tamanho dele também vai ser passado também, né? Do x. Então como é que eu faço para contar, né? Então se a gente for pegar aqui a ideia aqui ao lado, né? Então a gente faz a gente faz isso aqui dentro de um for, né? Para a gente pegar esse v aqui para sair contando em cada vetor. Lá nesse mesmo vetor, desculpa. E aqui dentro do for, se aqui for o for, né? A gente faz o mecanismo para fazer a contagem aqui, tá? Então, como eu vou contar, eu vou chamar minha variável de cont, né? Vou colocar aqui para receber 0, não sei se eu posso até mudar isso aí depois, né? Então pronto, então eu vou ter que ter um for, esse primeiro for aqui, ele vai ser para quê? Ele vai ser para a gente utilizar na variação desse cara aqui, né? Que é esse V aí, né? Que eu falei anteriormente, né? Que a gente tem que contar quantos V0s tem, quantos V1s tem, quantos V2 tem. Aqui no caso é X, né? Então estou usando um X aqui, desculpa. Deixa eu colocar até X aqui. Pronto. Então quantos X0s tem? Aí eu vou ter que varrer o vetor inteiro para contar quantos tem. Quantos V1, X1, desculpa, tem, quantos X2, quantos X3, até o Xn-1, tá? Então, esse for aqui é para esse i, né? Então, ele vai receber 0, porque ele tem essa variação, até o n, e mais, né? Ok? Pronto. E aqui dentro do for, eu vou fazer o mecanismo de contagem, né? Então, eu vou contar quantos elementos tem. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui posso colocar o count para receber 0, sempre porque para cada i aí eu vou ter que contar, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que pegar outro for para percorrer o vetor, porque eu vou ter que comparar esse xi com os outros elementos. Aí, quando eu achar um elemento que for igual, eu simplesmente incremento esse count, tá? Então, for, aqui eu já utilizei o i, então eu vou utilizar o j aqui, tá? Vai do 0 até o n, né? Vou ter que ver todos os caras aí. Depois a gente pensa como é que a gente vai melhorar isso aqui, tá? Então, se o xi for igual ao yj, então conte mais, né? Então, conte recebe o conte mais 1, ok? Então, basicamente aqui ele vai contar todos os elementos, né? Então, aqui ele vai contar. Aqui, depois desse for, eu vou ter a contagem, né? Então, se eu printar aqui, ó, por exemplo, eu vou printar aqui, printf. Se eu printar aqui, eu posso dizer assim, %f, que é o do float. Eu vou colocar uma casa decimal, porque ele só mostra uma casa decimal lá, tá? Então, aqui para você imprimir uma casa decimal, é só você botar ponto 1 na frente, tá? Lá do float que vai dar certo. Ocorre. Aí, a quantidade de vezes que seria o count, né? Então, aqui você tem o xi, que você contou quantas vezes ele se repete, e você colocou lá no count essa quantidade de vezes. Então, ele vai imprimir, se eu colocar assim, ó, vezes, é mais fácil ainda. Deixa eu botar aqui embaixo, né? Dá para ver melhor. Pronto. Aí ele vai imprimir o elemento lá do x, e aqui ele vai printar, né?
a, a quantidade de vezes que eu contei, né? Só que isso aqui, como é que vai ser, né? Vou pegar aqui no mesmo vetor aqui, né? Vou pegar exatamente os mesmos valores aqui a gente comparar essas saídas que tem, né? Então, aqui é o x, que é o vetor x. Então, eu vou tirar esse y aqui, que eu não vou usar mais. E vou colocar esses valores aqui, que são exatamente... Tá lá, simplesmente copiei e colei, tá? E aqui, no caso, eu vou ter que chamar essa função aí, que seria da questão 6, né? Questão 6, eu vou colocar o x e o 8, né? Porque tem 8 elementos. Vamos ver se vai dar certo aqui. Não é para dar tudo... Opa, esqueci de colocar o ponto e vírgula ali. Então, vamos ver como é que vai sair aqui. Teve outro erro, foi? Qual foi o erro aqui que deu agora? Então o erro tá aqui, que não é y, é x, né? Eu tô confundindo com a outra questão. Vixe, não pode ser salvo de novo? Pronto, ó, ele deu aqui os valores, só que ele não deu um abaixo do outro, né? Então simplesmente eu vou colocar um barra n aqui para ficar mais parecido, né? Pronto, ó. Vixe. Aí saiu 0, 0, 0, 0. Qual foi o problema que deu aqui, né? Vamos ver aqui se ele tá printando de fato o vetor certinho aqui. Se ele tá pegando o vetor de lá, né? 1% F. Colocar barra N aqui. E o X na posição I. Simplesmente assim. Só para printar aqui. Ver se tá indo normal, né? Ele não tá pegando o vetor, né? Os valores aqui. Mas eu declarei certo aqui. Eu só copiei e colei lá, não foi? Ah, sim, é porque eu coloquei inteiro aqui. Aqui é float. Ah, professor, assim não dá, né? Assim não dá, só porque é float aqui, tá, gente? Ó, deixa eu printar aqui de novo. Pra ver como vai dar certo, ó. Ó, agora saiu direito, ó. Ele simplesmente printou o vetor que tava lá, né? Então vamos voltar aqui. Pra gente não perder o nosso código, né? Então aqui, ó, é um float. Ok? Então vamos lá. Aqui a ocorrência, ele vai dizer quantas vezes, ó. Aqui deveria imprimir menos, né? Menos 1.7 ocorre uma vez. Ele está dizendo que ocorre uma vez. Acho que foi o que deletei aqui, não? Que não tem esse valor. Então vamos rodar aqui de novo. Eu quero pegar o mesmo vetor lá da lista, entendeu? Porque eu quero que dê a mesma saída, né? Pronto, ó. Ó, o menos 1.7 ocorre 3 vezes. Ele está falando que isso aqui está certo, né? Ó. 3 ocorre uma vez. O 0 ocorre 2 vezes. 1,5 uma vez. O 0. Aí ele está falando o 0 de novo, ó. Não, ele não está falando 0 de novo, não, desculpa. Ele está falando menos 1,7 de novo. O 0, tudo bem. O menos 1,7 ele já apareceu aqui em cima, ó. Então não é para aparecer novamente aqui embaixo. Tudo bem? Então, aqui nesse caso eu não quero com isso, ó. E ele aqui de novo, ó, ele vai aparecer aqui de novo, o menos 1,7, tudo bem? Ele tá aqui.
Tudo bem? Novamente, então eu não quero que apareça isso aqui e nem que apareça isso aqui também. Tudo bem? E o zero também, ó. O zero tá aqui, e ele de fato apareceu pela sua segunda vez aqui. Então eu não quero que isso aqui aconteça, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? Qual a modificação que eu vou ter que fazer aqui nesse código para que isso aqui não ocorra, né? Claro, outra coisa aqui também, mas essa aqui é mais simples, né? Ó, aqui tá uma vezes, né? Lá tá uma vez só, né? Então zero ocorre. Não, 1,5 ocorre uma vez. Era pra gente fazer isso, né? Ocorre uma vez. Mas a gente. é, Lá a gente tem que fazer essa modificação também, lá no código, tá? Então aqui qual seria a ideia para a gente tirar essas repetições aqui? Então, aqui, ó, uma ideia para tirar esse problema sem criar vetores auxiliares e sem criar essas coisas. Como é que a gente pode fazer? Simplesmente assim, ó. Se você está aqui nessa posição I, eu vou dizer aqui nessa posição I, você vai contar todos os elementos que estão aqui, tudo bem? Só que é o seguinte, não faz sentido você contar se ele já tiver aparecido aqui antes. Como é que eu sei que esse elemento apareceu aqui anteriormente, pessoal? Como é que eu sei se esse cara aqui ele já apareceu anteriormente aqui? Esse cara que está na posição I. Exatamente. Você faz um for e vai percorrendo aqui esse primeiro pedaço aqui, tudo bem? Até o I anterior. Basicamente você conta, né? Você conta. Se apareceu algum, aí pronto, você já não printa, né? Você não precisa printar ele na tela, tá? Ou então simplesmente você pode fazer assim: você percorre esse vetor é, dessa posição inicial até o i-1. Aí a primeira vez que você achar algum elemento que é igual ao que está na posição i, você simplesmente para logo e não faz mais nada. Entendeu? E isso a gente pode fazer utilizando o for também, mas a gente pode utilizar o while também. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar o while primeiro, depois a gente vê aí, tá? Porque o while aqui eu também acho que eu mal usei o while e tal, mas enfim, então essa aqui é a ideia. A primeira coisa que eu vou fazer é para não ficar printando repetidas vezes o mesmo elemento, né? Então eu vou contar quantas vezes ele vai aparecer antes ou não, né? Eu vou só buscar, né? Se ele tem algum elemento anterior. A primeira vez que eu achar, eu já vou parar, tudo bem? Então, isso a gente pode fazer no while, né? A gente pode pegar o J, né? Que foi colocado aí. Então, o J pode receber zero aqui no começo, né? Mas aqui do while também ele vai ter que receber zero sempre, né? Porque eu vou ter que sempre ficar atualizando ele, né? Então, pronto. Então, enquanto aí eu vou ter que ficar incrementando aqui dentro, né? Esse J. Então, J recebe J mais 1. Só que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Então, qual a verificação que eu vou ter que fazer, né? Primeira coisa, o J ele tem que ser menor do que o I, tudo bem? Ou seja, ele vai do 0, né, até o I-1. E tem que ter outra coisa também. E eu tenho que ter o X na posição J diferente do X que está na posição I, que é o elemento que eu estou procurando, né, para saber se ele já apareceu, né? Aí eu estou vendo aqui nesse J, né? Então, o que é que acontece? Se isso aqui é verdade, né? Eu vou simplesmente incrementando para continuar a minha busca, né? Aí, o que é que vai acontecer? Uma hora ele vai sair desse while aqui, né? Aí vai ser ou porque o J ele chegou a ser o I, tudo bem? Porque ele não vai incrementando.
Ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, aí i menos 1, aí depois ele vai chegar no i. Quando ele chegar no i, aí isso aqui vai ser falso, né? Porque o j ele vai ser igual ao i, logo ele não vai ser menor do que o i. Ok? Aí ele vai sair daqui. Então, isso aqui é um dos motivos. O outro motivo é o que está na posição j, ele ser igual ao que está na posição i. O elemento que está na posição j, ele ser igual ao elemento que está na posição i. Isso lá no vetor x. Então, pronto. Quando ele sai daqui porque o j é igual ao i, é porque eu sei que ele olhou todos os anteriores ao i, né, e não achou nenhum elemento que seja igual ao que tá nessa posição i. Ou seja, quando o j ele for igual ao i, é que eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Quando ele sai porque o xj é igual ao xi, eu não tenho que fazer absolutamente nada, eu não vou printar. Tudo bem? Então, aqui embaixo eu só vou continuar fazendo alguma coisa se o j for igual ao i. Tudo bem? Então, lembrando que se o j chega a ser igual ao i é porque ele faz essa verificação aqui para todos os anteriores, tá? Então, aí é que eu vou ter que contar. Então, aí eu vou pegar o meu sistema de contagem aqui, né? E vou colocar aqui dentro desse if, tá? Basicamente isso. Agora é o seguinte. Vamos pensar aqui um pouquinho aqui. Então, aqui é o meu sistema de contagem, né? Então, se eu cheguei a entrar nesse if aqui, né? Então, se eu tô aqui, eu tenho uma certeza. Primeiro, né? Que eu não encontrei anteriormente nenhum elemento que seja igual ao meu elemento que eu estou verificando, que é o que tá na posição i. Ou seja, esse j aqui, ó, do 0 até o n, ele não faz sentido para mim. Por quê? Porque eu sei que do 0 até o i menos 1, eu sei que não tem nenhum elemento igual ao que está na posição i. Então, não faz sentido eu percorrer esse pedaço do vetor, tudo bem? Então, aqui só faz sentido se eu for da posição i mais 1, né? Tudo bem? Porque eu já percorri o vetor da posição 0 até a posição i menos 1 e não encontrei nenhum elemento que seja igual a esse que está na posição i. Tá? Então só faz sentido eu ir para frente, né? Outra coisa também é aqui esse meu contador, né? Esse meu contador não faz sentido eu começar do 0, porque eu sei que o cara da posição i ele é exatamente igual o que eu estou procurando no resto do vetor. Ou seja, eu sei que eu já tenho pelo menos um elemento desse lá, entendeu? Então aqui eu já coloco um, né? Tudo bem? Porque eu estou começando aqui do i mais 1, né? Aí quando eu começo do i mais 1, eu não estou contando o cara que está na posição i. Então aqui eu vou ter que tomar aqui esse cuidado, tá? Outra coisa aqui é a seguinte, né? Que lá fala uma vez, duas vezes. Então aqui eu só tenho que tomar cuidado quando o conte, né? Conte for igual a 1. Então eu vou printar uma vez, né? Então esse print aqui, ó, eu vou colocar uma vez só. Porque tem vezes, né? Aí, caso contrário, é que eu faço o que estava lá antes, né? Então eu vou colocar aqui vezes aqui. Ok? Então vamos ver se vai funcionar agora. Bem, é para ele fazer exatamente o que está lá, né? Pronto, aí ele fez aqui do jeito que está lá, lá na questão, né? Tipo assim, ó, aqui o menos 1,7 ocorre 3 vezes. Ele não fala mais nenhuma outra vez desse menos 1,7. Tudo bem? A mesma coisa para todos os outros, né? O 3,0 só aparece uma vez, o 0, 1,5 e o 2,3.
Tem um vezes, né? Porque são 3 vezes. Aí, uma vez, 2 vezes, uma vez. Pronto. Aí eu fiz do jeito que uma questão tá pedindo, né? O print, né? Que não estava aparecendo, né? Aí, basicamente, esse último if else aqui é só para dizer uma vez, né? Quando você contar uma vez só, né? Quando só tiver um elemento. E vezes aqui se tiver mais do que um, né? Ok? Então aqui, só explicar novamente aqui a parte do while, né? Essa parte do while aqui, o que é que ele faz, né? Ele simplesmente... deixa eu aqui pro desenho aqui do lado, ó. Qual foi a ideia para criar esse while aí, né? Então, basicamente é percorrer esse pedaço aqui do vetor, entendeu? Ou seja, são para eu verificar os elementos que tem antes aí, né? Do i, né? Então, ó, se você for perceber, o j ele tem a variação, o j ele vai do 0 até o i menos 1. Lá no código, ó, a gente pode ver aqui na linha 9, né? Ó, que o J começa do 0 e ele está limitado para ser menor do que o I, ou seja, ele vai até a posição I menos 1, ok? Aí o que é que ele está fazendo aqui? Ele está verificando se o cara, né, que eu estou verificando antes, que está nessa posição J, ele é igual ao I, ok? Então vamos dizer o seguinte, aqui para o desenho, então ele veio esse primeiro cara e comparou com o que está lá na posição aqui do i. Ele viu que é diferente. Aí quando ele vê que é diferente, ele simplesmente incrementa o j. Aí ele vai para a próxima posição. Aí ele faz a mesma coisa, né? Então ele vê, é igual? Não, é diferente. Então ele vai para o próximo. Quando ele encontra o cara, vamos dizer que ele achou aqui. Então, esse aqui, ele é um elemento igual ao que está aqui na minha posição I. Então, quando ele faz isso, ele percebe o seguinte, que como tem um cara lá antes já, então ele já foi printado a quantidade de vezes que esse elemento aparece. Aí eu não preciso mais dele. Só que essa posição que ele parou, nessa posição I aqui, foi antes lá do I, né? Ou seja, aqui eu sei que o J ele é estritamente menor do que o I. Então, quando ele vir para cá, para esse if aqui embaixo, ó, ele tá perguntando se o J é igual ao I. Então, aqui é falso, né? Nessa situação aqui, né? É falso. Então, ele não vai fazer nada que está aqui dentro, não. Tudo bem? Ou seja, ele não vai printar, tá? Por quê? Porque ele está verificando se tem algum elemento antes. Quando ele achou, né? Ele achou um elemento igual que está lá na posição I, então simplesmente ele não vai printar mais nada. Tá? Porque eu já estou considerando que eu já printei aqueles valores, né? Agora suponha que não, né? Que isso não aconteça, tá? Então, se isso não acontece, então ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai continuar verificando, né? Esse aqui é igual ao que está na posição I? Não. É igual ao que está na posição I? Não. Aí, se ninguém for igual o cara que tá na posição I, o J ele vai chegar a ser igual ao I. Tudo bem? Então, ele vai chegar a ser igual ao I. Aí, ele vai sair aqui desse while, a gente vai lá para a linha 10 aqui do código, ele vai sair daqui desse while por conta do J menos I, né? Porque como o I é igual ao J, então é falso dizer que o J é estritamente menor do que o I. Tá? E nesse caso, a gente percebe o quê? Que todos os elementos aqui anteriores ao i, eles foram checados, né? Eu verifiquei se eu tenho algum elemento i lá. E nesse caso aqui, não, né? Eu vi todos e esse while, ele percorreu todo aí, né? E ele chegou até ser o i, né? O j, ele chegou até ser o i. Então, nesse caso, quando ele chega a ser o i, é porque não tem nenhum outro elemento anterior, ou seja, eu vou ter que printar agora a quantidade de vezes que o j ocorre.
tudo bem? Ou então que o xi, né? O xi ou então o xo, porque aqui os dois eles são iguais, né? Então, quando o i ele for, o j for igual ao i, é que eu estou contando aqui, entendeu? Então, simplesmente é isso. É esse while aqui, ele basicamente ele serve para percorrer os elementos anteriores ao i, ao que está na posição i, tá?